Boa noite, amados. Graça e a paz de Cristo com o Espírito de todos. Amém. É mesmo, Rodolfo, é interessante notar, né? Nem nós mesmos sabemos a dimensão do Cristo que está em nós, né? Às vezes não temos a ideia. E depois você fala, nossa, mas eu falei isso mesmo, tudo isso, né? E ao ouvir novamente, né? Parece que como se fosse outra pessoa que estivesse falando, né? Poxa, mas falei tudo isso mesmo, né? É interessante, né? A gente notar isso, né? Parece que a gente aprende de novo, né? Não sei, é realmente não é uma coisa que vem de nós mesmo, né? Porque você fala, se fosse uma coisa estudada, preparada, não ia sair desse jeito, não, né? Acredito que não sei, não. Uma coisa é o falar, né? Outra coisa é o ouvir, né? Quando falamos, a impressão que temos é que a palavra não saiu de nós. É isso, é essa sensação que o irmão tem. Eu também tenho. Tenho certeza que outros, como nós, também têm essa sensação. Mas quando ouvimos a palavra que saiu da nossa boca, ela ministra sobre nós. Interessante, né? É porque é um ministério mesmo, né? É um ministério. Porque ela ministra, a palavra ministra sobre nós. Então quem está ministrando? É Cristo, né? Interessante isso é muito interessante. Porque nós estamos ali, na verdade, sendo ferramentas, né? Como a gente costuma falar, né? Estamos sendo boca de Deus, né? Literalmente é isso. Literalmente é isso. E isso tem sido de grande ajuda, né? Porque isso, às vezes, a gente não recebe, não é qualquer lugar que a gente pode ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Porque tem muita gente que está preparando, a gente tem escutado muita gente boa falando, mas a gente percebe que a coisa foi preparada, né? E que a coisa está só, né, naquele negócio, naquele edifício que Paulo construiu. Eles não saem dali, né? Eles ficam só dentro daquele arcabouço do edifício, né? Então o edifício não cresceu, não saiu do terceiro pavimento, terceiro céu, né? Mas os céus estão aí abertos para quem ousar ir neles, né? E eu vejo que a gente tem conseguido ousar bastante. E isso tem sido de grande proveito e valia. Pelo menos para nós, não sei se para os outros, eu creio que sim. Mas, embora tenha pessoas, né, de toda a monta, que às vezes tem gente que faz ouvidos moucos, né, irmão Marcos? Se não tiver aqui contido aqui, eu não ouço. A impressão que dá é que tapa os ouvidos, por isso eu digo, ouvidos moucos, né? Agora, aquele que realmente, né, quer crescer na graça e deixa a palavra entrar, né? Quando ele deixa a palavra entrar, se aquilo é verdade, testifica redondamente dentro da pessoa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto que eu deixo o meu ouvido aberto para ouvir. E quando eu ouço alguma coisa, esse alguma coisa, se assentar no meu entendimento, eu entendo que é de Deus. Se não assentar no meu entendimento, eu lanço fora. É aquela história, ouvir tudo, né? E retende o que é bom. Então é isso que eu procuro fazer. Acho que isso também faz parte, né? O irmão também vê dessa maneira e outros, tenho certeza, né? Que vem assim também, né? Eu só lamento que haja ainda, né? Pessoas que fecham, né? Bloqueiam o seu entendimento. Não porque desconheçam, não, até conhecem sim. Mas é porque bloqueiam mesmo, a sensação é de que estão. E isso daí, para mim, é apagar o espírito. Eu não vejo de outra maneira. Eu acho que o irmão que toma essa atitude, ele está apagando o espírito, porque ele não está dando oportunidade do espírito dizer a sua igreja. E ele é a igreja de Cristo, não é verdade? Então, ele está impedindo a si próprio de crescer um pouco mais na graça e na sabedoria. Isso é lamentável. Eu lamento por esses irmãos que utilizam-se dessa prática, né? Eu vou só ter aí. Verdade, Rodolfo. Analogamente, podemos dizer que todo mundo está construindo alguma coisa, né? Paulo diz, eu pus o fundamento, né? Falando na parte espiritual, né? Pelo apostolado do evangelho do original, né? Agora veja cada um como edifica. Então todo mundo está edificando, né?
Mas há dois edifícios, né? Um edifício, todos os dois têm um objetivo, né? O objetivo é chegar lá no céu. Vamos usar essa linguagem, né? Um edifício chama Cristo, né? E o outro edifício é uma torre de Babel, mas que também se chama Anticristo, né? Mas que também, diante da vista dos homens, chama Cristo, né? Cristo aqui, Cristo ali, Cristo cá, né? E está sendo feito dois edifícios, né? Analogamente, nós podemos dizer que é a Torre de Babel, né? Por que a Torre de Babel? Porque o objetivo também é chegar no céu, né? Assim como o objetivo de Cristo também é chegar no céu de Deus, porque Deus preparou tudo para Cristo e Cristo tem que tomar posse daquilo que Deus preparou para Ele mesmo, né? E por meio dele executou essas coisas, né? Que é para Ele mesmo. Como é que pode um negócio desse, né? Deus chega e fala, olha, eu vou fazer isso, só que em vez de eu fazer, eu vou pôr na tua mão, você executa, e isso aí depois vai ser para você mesmo. Olha como é que pode, né? É um negócio meio né? Interessante, né? E nessa construção desse edifício, né, dessa casa, que é uma pessoa que nós estamos falando, né, que é um ser, né? Cristo é uma pessoa, é o primeiro homem, né, que Deus criou, né? Interessante como é que Deus fez o primeiro homem, né? Fez o homem e não somente, ele fez o homem e fez com que o homem participasse dessa feitura. Como é que pode ser isso, hein, Rodolfo? Como é que a gente pode explicar isso, né? Deus fez o homem e o homem participou da própria construção dele mesmo, né? Interessante, né? Deus foi fazendo, né? E o homem foi participando do fazer de Deus, né? Crendo, acreditando, né, que vai dar certo, vai dar certo. A Torre de Babel é exatamente uma construção de um corpo, né, que o homem objetiva chegar no céu, que até um certo ponto parece que vai dar certo, né? Até um certo ponto até Deus tolera, né? E o negócio vai indo, só que chega depois, de uma certa altura dessa construção, vai dar confusão. E cada um começa a falar uma coisa e cada um começa a querer fazer, né? Dizer, olha, eu vou construir nesse lado da torre, você pega aquele lado sul, eu pego o norte, eu pego o oeste, porque eu vou fazer aqui uma torre sobre outra torre. Interessante, né, irmãos? Então começa a ser edificada sobre a primeira torre, né, digamos assim, humana, outros pilares, né? Uma torre em cima de outra, né? Então vai edificando outras torres, né? Existem aquelas pirâmides do Egito lá e outras pirâmides que foram feitas, né? Todas elas para servir de túmulo para o próprio homem, né? Que coisa, né? Terrível, né? Bom, então nós temos duas construções, né? Um homem celestial e um homem terreno que também tem a aparência do celeste, mas que no fim as coisas se tornam para sua própria confusão, né? Como é que pode, né? E a gente vê esse exemplo no Velho Testamento, que a Torre de Babel chegou no ponto, cada um começou a falar uma língua diferente. E não é exatamente hoje, irmão Rodolfo, nós não temos o Evangelho numa diversidade de línguas, né? Cada um falando uma língua, isso é, cada um tendo uma interpretação, cada um tendo uma verdade, cada um tendo, sabe, uma vertente de que, olha, esse lado da torre aqui eu vou me comprometer e vou chegar lá, entendeu? Vocês constroem outro lado, que fulano construa outro, porque junto não dá certo, né? Então todo mundo já começa a se espalhar, né? E a torre começa a entrar em colapso, digamos assim, né? Porque tem uma outra ali do lado, né? Que é a Torre de Cristo, o corpo de Cristo, que vai começar a se manifestar, entendeu? E é interessante que Deus também permite mesmo que na Torre de Babel, né, nós estávamos lá construindo, e de repente a gente percebeu um anjo falando o seguinte, você pula para o outro lado.
Entendeu? Que essa torre aqui não vai chegar em lugar nenhum, né? Olha, dá uma olhada aí, que o fundamento, né? O fundamento até está correto, tá? Vocês estão edificando no fundamento. Agora, os princípios que vocês estão edificando, né? Em cima dele, não dá, não vai ficar em pé. Porque assim que eu der um terremoto sobre a Terra, vai vir um terremoto, e eu vou te falar, não vai ficar nada em cima dessa base, entendeu? Mais uma vez eu vou mover os céus e a terra, né? Ele fala, o profeta, né? Mais uma vez moverei os céus e a terra, né? Então, e aí, né? Então Paulo fala que está construindo com ouro, prata e pedras preciosas, está falando de Cristo em uma obra resistente, né? Que resiste a fogo, né? O ouro, a prata e as pedras preciosas, e tem gente construindo com madeira, feno e palha, né? Que é o outro edifício, né? Madeira, feno e palha está falando de obras humanas, né? Coisas feitas pelo homem, mentalidades humanas, coisas que não resistem ao fogo, né? O fogo é exatamente o juízo de Deus, né? É o Espírito de Deus, né? A mesa aqui do Cordeiro é um fogo, né? Se uma pessoa sentar aqui e tiver um princípio errado, né, e lançar ele, né, o fogo vai lamber, vai comer ele, né? Vai comer aquela mentalidade dele. Se ele for humilde, né, ele vai ficar na mesa e vai falar, Senhor, né? Ou ele pega e sai correndo, né? Um dos dois. Mas que o fogo queima, queima, né? Então, irmãos, analogamente podemos dizer, né, Rodolfo, que são duas torres aí, né? Sendo construída, né? No caso lá dos Estados Unidos, né, as duas torres caíram, né? Interessante, né? As duas caíram. E hoje não existe mais as torres gêmeas, né? Só existe a praça, né? Foi criada uma praça no lugar da torre, né? Mas as torres não foram erguidas, né? Mesmo havendo duas torres como duas testemunhas, né? Interessante, né? Mas a que Deus está edificando por meio de Cristo, ela vai permanecer para sempre, né? Câmbio. Isso é verdade, irmão, é verdade. Esses dois pilares aí, né? Que não simboliza, no meu humilde maneira de ver, não simboliza de fato as duas testemunhas, né? Porque a parte do homem não dá testemunho de Cristo, né? E a parte de Cristo, sim, essa dá testemunho dele, né? Eu vejo assim. Mas elas demonstram naquilo que a gente já até conversou antes, é como eu vejo, é como eu penso, né? São realmente o joio, né? E o trigo, né? A Torre de Babel é o joio e a Igreja de Cristo é o trigo. Por quê? Porque o trigo dá frutos para Deus, né? E ele tem dado frutos para Deus. E esse outro, entre aspas, evangelho, essa, entre aspas, boa nova, que de boa não tem nada, pode até ter de nova para alguns, né? Não para nós, mas para alguns deve ter de nova, mas de boa não tem, né? Porque nenhum tipo de sacrifícios que o homem faça, né? Ele consegue se agradar, ele fica entristecido. Porque a gente percebe, irmão Marcos, nós estivemos dentro do sistema há tantos anos e a gente via as pessoas se dedicando ali anos e anos e anos. Ah não, Deus agora depois de 40 anos me deu uma resposta. E era uma respostinha, sabe, muito desenxabida, sabe, muito sem gosto, né? Muito insossa, sem sal nenhum, sem sabor, sem paladar. E a pessoa às vezes achava que aquilo ali era uma maravilha, né? Então, bem se vê que depois acabam frustrando-se e saindo, né, dessa pseudo-igreja, né? Abandonando a igreja chateado, entristecido, humilhado, se sentindo traído, enganado, né? E
como é que faz? Não faz, né? Porque aí um dia cai e vê a graça. Se ele escutar a graça, imediatamente ele entra pelo caminho, ele entra no caminho. Se ele ouvir a graça, já estando fora de lá, e é assim que a gente tem visto muitos entrarem no caminho da graça, né? Depois de muitas frustrações, depois de terem saído arrasados da Torre de Babel, eles simplesmente ouvem a graça e a graça encaixa como uma luva neles, porque a graça é a luva, né? Realmente de Deus, é o modelo perfeito, é o formato, né? É aquele homem que você falou, né? O corpo do Cristo, né? É o que está sendo formado. Por que está sendo formado? Ele não está sendo formado para todos ao mesmo tempo. Não, isso vai ter o seu momento, mas está sendo formado. São tijolinhos, né, nessa construção. Mas em cada um e em todos, né? O em todos é um segundo momento, mas o em cada um é essa formação que a pessoa precisa ter, né? Então, quando Cristo começa a ser formado dentro da pessoa, né? Quando ele percebe que estava fora daquilo e que de repente aquilo encaixou, aí ele entrou no modelo, percebe? Aí ele entrou no formato bom, perfeito e agradável de Deus para ele. Aí ele acorda. Aí ele se vê feliz e satisfeito. Aí ele chegou no céu, né? E realmente ele se assenta, né? Porque antes era uma sensação de assentamento muito esdrúxula, né? Porque aquela torre, ela é como se fosse, perceba só, a gente pode entender assim um bolo de uma pessoa que constrói várias camadas, né? E essas camadas são sobrepostas e aquilo vai crescendo em direção ao céu. Mas a impressão que se dá é que esse confeiteiro do bolo era um confeiteiro vigilante, ele está atento a tudo, né? Então o bolo vai crescendo sem parar, né? Já o outro não, o outro é descuidado. O que acontece? Aparece lá um comilão e faz um buraco no bolo, né? E aí começa a gerar pequenas deformações. Aí o confeiteiro do bolo, ele é obrigado a tentar tapar esses buracos. Aí cria uma nova doutrina. Aí, quando ele já está mais adiante, alguém vem e come um outro pedaço do bolo, ou arranca, ou joga fora, ou faz alguma coisa, cria outro buraco. Aí ele é obrigado a tapar de novo. Chega um ponto que ele não aguenta mais e ele desiste. Aí vem um outro confeiteiro, tá certo? E isso tem acontecido ao longo do tempo. Vários confeiteiros estão vindo. Tem Lutero, teve Calvino, teve Wesley, né? E esses tantos que muitos conhecem por aí, né? E vão falando da palavra, vamos dizer assim, do que eles chamam de palavra de Deus, e que nós estranhamos que eles chamem de palavra, porque a palavra de Deus não é dessa maneira, né? A palavra de Deus sai verdadeiramente de dentro de nós e tem assentamento dentro de todos. E a gente percebe que durante tanto tempo eu ouvia a coisa e tinha que estar sempre ouvindo, tinha que estar sempre comendo, porque o meu entendimento não fechava. O problema maior da Torre de Babel é que o entendimento nunca fecha. Não há uma concordância, vamos dizer assim, no sentido de fechar aquele entendimento, ou seja, de saciar aquela fome. É isso que a gente está falando. A gente sacia a nossa fome, por exemplo, saciamos a nossa fome em relação à eleição e à predestinação. Fomos saciados. A gente não tem mais dúvida com relação a isso. Ah, não, irmão, mas eu estou aqui com uma dúvida. Esse que tem essa dúvida, irmão, é porque ele está duvidando sempre. E essa pessoa que está sempre em dúvida, ela nunca vai estar satisfeita com nada. Então ela não está satisfeita com o seu entendimento, porque ela não entrou no caminho do Senhor, ela não creu verdadeiramente no perdão. Então, se ela crê no perdão, ela entra, mas ela não crê. Então ela acredita que pelo entendimento humano ela vai chegar. E isso
corrobora o entendimento de Torre de Babel. Ou seja, cada um, é lei de Muricy, sabe, que fala aqui no Rio, é lei de Muricy, cada um cuida de si, cada igreja cuida da sua doutrina, não, porque então a igreja é das pessoas, a igreja não é do Senhor, porque quando a igreja é do Senhor, ele é um confeiteiro cuidadoso, e esse confeiteiro vai botando camada sobre camada. E aí, quando chega numa determinada altura, a gente chegou no céu do entendimento. Então, a gente está assentado. Aquilo assentou dentro de nós. A gente não tem mais fome daquilo, a gente vai ter fome de uma outra coisa, de um outro entendimento. Hoje estamos tendo o entendimento do quê? Da Torre de Babel. Tivemos a da eleição e da predestinação. Hoje estamos tendo o entendimento do joio e do trigo dos dois evangelhos, da Torre de Babel e da Igreja de Cristo. Na verdade, estamos andando nessa direção, em caminho do quê? No caminho do céu. Mas eu já falei demais, vou deixar o irmão concatenar o raciocínio que ele estava trilhando, tá bem? Maravilha, irmão Rodolfo. É isso aí, vamos trilhar junto. E quando eu falei Torre Gêmea, né, na verdade, a Torre de Babel, ela é interessante, né? Que você tem a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Então tem a forma da estrutura política e da estrutura religiosa, digamos, né? É como se ela fosse duas paralelas, né? Como se fosse uma torre gêmea, né? Seriam duas, mas na verdade é uma, né? A base, vamos dizer assim, o interesse é uma, né? Mas são duas, né? Por que duas, não sei, né? Não sei, assim, no sentido natural, falando, não sei porque lá em Nova York fizeram duas torres, em vez de fazer uma ou três ou quatro, não sei, né? Estou usando só aquilo lá como um exemplo, né? Não estou dizendo que aquilo tenha uma figura profética, né? Mas estou usando aquilo para fazer uma figura profética, né? E não tem nada pessoal contra as torres lá, né? Mas usando isso como figura, né? No tempo de Jesus caiu uma torre lá e matou bastante gente, né? Interessante isso aí, né, Rodolfo? Lembra da torre de Siloé, né? Morreu muita gente lá e na época do Senhor Jesus, não sei se o irmão lembra desse verso aí no Evangelho, e alguém veio comentar com o Senhor, né, a respeito desse assunto, o Senhor falando, ele tocou nisso, né? Vocês estão viram o desastre lá da torre de Siloé, que aconteceu? E vocês estão achando que as pessoas que morreram lá na torre eram pessoas, né, que não mereciam, né, que não era tão importante quanto vocês são? Pelo contrário, né? Pelo contrário, vocês, elas, né, têm a mesma importância, né? E se veio um julgamento sobre eles, né, naquele instante, né, cuidai vocês que não vão ter o mesmo julgamento, não é? Vocês podem estar certo, né? Que da mesma forma que eles estiveram ali naquele instante, eu digo para vocês que vocês não escaparão também, né? O Senhor estava usando ali aquele momento da Torre de Siloé, infelizmente, aquela coisa triste que aconteceu, né? Em desabar uma torre, né? Usando aqui de figura, mostrando que as pessoas são iguais, né? Que elas não morreram na queda da torre porque Deus tinha alguma coisa contra elas e que Deus, né, mandou derrubar a torre, exatamente, né? Mas foi um desastre, né? Foi um fato que se sucedeu, né? Das condições humanas, né? Sejam, no caso de Siloé, seja uma questão arquitetônica ou de engenharia, né? Seja lá o que for, né? No caso dos Estados Unidos foi uma questão política, né? Que jogaram aviões contra a torre, né? Então foi, né? Não foi um defeito de engenharia, né? Mas foi o homem usando a própria engenharia, no caso o avião, o engenho, né? Uma torre voadora batendo na outra, né? Então ele está usando isso só como figura profética, né? Mas não dizendo que aquilo tinha que acontecer, né? Que as pessoas colocam isso muito no destino, né? Não, isso é um destino, tinha que acontecer,
Então isso é predestinação e tal, né? E vai por esse caminho, que não é o nosso caso, né? Nós estamos pegando o fato só para fazer uma comparação espiritual, né? De que as pessoas que estão construindo, né, uma torre espiritual de fé, acham que essa torre vai suportar, né, o tranco de um avião, entendeu? Vai vir um avião, vai bater contra ela, ela vai resistir, entendeu? Que nunca ela vai cair, né? Que era o caso lá construído em Nova York. Nenhum engenheiro tinha imaginado, né, que um avião viria e se chocaria contra a torre, né? Se tivesse imaginado uma situação dessa, essa possibilidade, talvez ela fosse construída de forma diferente, né? Para resistir essa condição, né? E é o que está acontecendo, né? As pessoas acham que estão livres e estão também com o mesmo problema, né? Construindo uma torre que vai ser provada e não vai resistir, né? Câmbio. Nós estamos sabatinando espiritualmente, né, a Torre de Babel, né? Assim como Cristo também, né? Está sendo colocado à prova. É verdade, irmão Marcos, é verdade. Porque o que estava faltando, o que sempre faltou, né, no sistema religioso vigente, seja ele de que natureza for, né, ortodoxo, católico, evangélico, não importa aí, né, até judaico mesmo, né, ele tem que ser posto à prova, né, e ele nunca foi posto, porque criaram aquela figura, né, como é que se diz assim, do púlpito, né? Então, quem está em cima do púlpito, ele é intocável. Reparou isso? Ele é intocável, ele não pode ser sabatinado, né? Essa figura que foi criada pelo John Wesley, foi ele que criou essa figura, né? Há tempos atrás, pelo menos do que eu pude compreender daí, foi isso. Ele criou essa figura do leigo e do mestre, né? O mestre e os leigos, né? Aqueles que conhecem, entre aspas, a palavra, e os que não conhecem. Então, como é que os leigos podem questionar o seu professor, né? Se você é aprendiz, como é que você vai questionar o professor? Você não pode questionar o seu professor. E não é assim, não é assim. A mesa do cordeiro não tem essa figura, né? A mesa dos pães da proposição, o pão tem que ser mexido, tem que ser falado, tem que ser sabatinado, tem que ser provado, não é? Porque buscar a prova dele, né? Se aquela palavra provém de Deus ou se provém dos homens, né? Porque tudo que provém de Deus, né, é verdade. E o que vem dos homens é mentira. A prova disso é que na própria Escritura fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Esse é o sentido verdadeiro disso que está se dizendo. Então, tudo que passa disso, né, tem que ser provado, tem que ser comprovado, tem que ser testado. E na Torre de Babel não existe teste, né? Não há questionamento. Os questionamentos são dissimulados, são por fora, por isso é que há os buracos que eu estava falando. Esses buracos que tem são exatamente as guerras internas que acontecem dentro dessa igreja, vamos dizer assim, né? As dissensões, as divisões, elas acontecem, né, porque não é o corpo de Cristo. Porque fala, mas não pode existir divisão no corpo de Cristo. Mas ali não é o corpo de Cristo. Ali há divisão porque ali não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem divisão. Você vê aqui é corpo de Cristo. Por que é corpo de Cristo? Porque aqui não há divisão, irmão. A gente não tem discordância, a gente tem muito pelo contrário, a gente tem concordância. Quando há alguma fuga de entendimento, é da parte de um de nós que ainda não chegou,
mas que existe a humildade de dizer, olha, irmão, eu ainda não entendi bem o que você está falando, não. Você pode esmiuçar isso melhor para mim poder chegar no mesmo entendimento que você, né? Existe esse tipo de atitude, que não vemos isso no sistema religioso convencional, não vemos isso na Torre de Babel. A Torre de Babel, as suas lideranças são inquestionáveis, e aqui a única liderança que tem é Cristo. Então, não há divisão entre Cristo e Cristo, percebe? Mas entre um pastor, um presbítero, ou entre dois pastores, existe divisão, sim. Existe diferença, sim. Existem entendimentos humanos diferenciados. E isso gera o buraco que eu disse no bolo que o confeiteiro estaria confeitando. E esses buracos aí, eles têm que ser tapados, porque senão a torre não cresce. Mas a torre está crescendo. Alguém está tapando esses buracos de uma maneira ou de outra. E eles estão crescendo o entendimento. Só que existe um diferencial. Só um caminho leva a Deus. Leva ao céu, mas a Deus só há um. E esse caminho que leva ao céu é Cristo. Então, o caminho da Torre de Babel não é o caminho de Cristo. É o caminho de Caim. Esses são os dois caminhos, né? O caminho de Cristo e o caminho de Caim. Estamos falando disso novamente, das duas sementes do Caim e do Abel. Nós estamos falando exatamente disso. Amém? Vou só ter. É interessante, né, Rodolfo? Isso que o irmão falou, os buracos na torre, né? Na verdade, esses buracos na torre nós podemos exemplificar como falhas estruturais, né? Colunas que deviam existir não existem, né? E vão economizar o ferro, vão economizar o concreto, né? E a coluna que deveria estar ali não está, né? A tubulação que devia passar ali não passa, né? Então, parece que depois vai havendo atritos, né? E confusão de língua, né? Interessante, né? E a construção vai parando, né? E o prédio, né? E o prédio vai ficando cada vez mais lento, né? Digamos assim, né? Agora, no meio dessa construção, existe aqueles que têm interesse, né? São os que levam propina, vamos falar assim, né? São aqueles líderes, né, que falam, não, vamos construir, e está todo mundo trabalhando, na verdade, né, se olhar de certa forma, né, todo mundo colocando dinheiro, fazendo, e vamos, né, estão construindo alguma coisa, né. Só que há muitos também, né, que tem a propina, né, que são aqueles que estão ali para aproveitar do interesse, do momento ali, né. Então, esse que faz os buracos, na verdade. Ele vem e diz, não, vamos lá, vamos fazer e tal, só que ele tira algum proveito, né? E os outros ficam perguntando, né, outros trabalhadores, aonde é que vai terminar isso, né? É o nosso caso, né, Rodolfo? Nós estávamos naquela construção, né, e a gente se perguntava, né, aonde é que nós vamos chegar? Aonde é que vai dar isso, né? E quando você olha do lado, vê um outro que está lá também, né? Mas ele não está preocupado exatamente aonde que vai chegar isso, né? Ele está, assim, sendo beneficiado. Para ele está bom, né? Ele tá recebendo um retorno, né? Ele está vivendo aquilo ali, então ele se conforma, digamos assim, não se preocupa, né? E nós não, nós queremos chegar no destino, né? E a gente vê esse negócio que não vai dar certo. Está inclinando essa torre, está faltando coluna ali. E, né, o espírito da coisa não é esse, né? Em outras palavras, quando você fala de construir um corpo vivo, né, como um prédio, também podemos dizer que ele também tem uma vida, né? Ele tem nervos, né? Ele tem ossos, né, que são os ferros, a ferragem, né? Ele tem nervos, né, que é o sistema elétrico, né? Ele tem sistema hidráulico, que é o sangue do corpo, né? Mas ele tem toda a hidráulica, né? De água limpa, de água suja de esgoto. É uma figura de um homem, né? Interessante, né?
O prédio tem sistema elétrico, sistemas hidráulicos, né, como é o corpo, né? Estrutura mecânica, que é feita de ossos, ferros e tal. Tem carne, né? Que é a cobertura, né? Toda a cobertura do prédio, né? O revestimento, né? Tem revestimentos, várias formas, né? Dependendo do lugar dele, do corpo, também tem revestimentos diferentes, né? A pele do rosto é de um jeito, a pele nas costas é diferente, porque uma fica exposta ao sol, outra não fica, né? E existe vários tipos de revestimento do corpo, né? Na unha, na mão, né? Existem partes diferentes, né? Outras sensíveis, né? Então é interessante notar que a Torre de Babel, usando esse aspecto profético que nós estamos falando no espírito, né? É um corpo mesmo, né? É um corpo sendo feito, né? E está se criando um monstro, né? Interessante não, Rodolfo? O negócio está ficando feio, né? E a gente depois questionou, foi o nosso caso, né? Mas será que Deus está querendo isso? Será que Deus está nisso, né? Será que o Espírito realmente está tendo a direção disso daqui ou é uma pessoa que tá comandando isso? Quando a gente percebeu que era uma pessoa, né? Nós começamos a desanimar, a cair fora, né? Falar, não, eu não tenho recompensa nisso aqui, o negócio está errado, né? E quando você entra na construção do Espírito, né? Do corpo de Cristo, né? Você percebe que ali tem um líder, né? Que é o Espírito, né? Por que não há dissensão? Porque o Espírito vem e corrige, né? Até pode haver, né? O Rodolfo fala uma coisa, eu falo outra, né? Por um instante, né? Mas o Espírito já vem, já corrige e tal, e a gente aceita a correção, né? Porque somos irmãos, somos filhos, né? Aceitamos e continuamos, né? E o negócio vai embora, porque o Espírito que é do próprio arquiteto, né? Ele sabe qual é o destino, ele sabe onde passa a tubulação, né? Ele fala que é elétrico, aqui é hidráulico, né? E ele sabe usar cada um dos trabalhadores, né? E esclarecê-los, né? E dizer para ele, ó, aqui está errado, desmancha e vamos de novo. Então a gente aceita a exortação, né? E volta atrás, desmancha se for preciso, né? E reconstrói novamente, né? Então nós estamos falando de tudo isso, né? De figuras naturais, né? Conhecidas, né? Como ferro, né? Concreto, tubulação hidráulicas, tubulação de eletricidade, né? Elementos elétricos, né? A gente está falando de tudo isso para mostrar uma figura, né? Espiritual num corpo, né? Porque na verdade, se você olhar um prédio, é a mesma coisa que um corpo, né? Um corpo é um prédio, né? Um carro é um corpo também, é a mesma coisa, né, irmãos? Tem tudo o que tem no corpo, tem olhos, que são os faróis, né? Tem pés, né, que são os pneus, né? Tem gasolina, né, que é o sangue, né? E tem espírito, que é o homem quando entra no carro. Se o homem não entrar no carro para dirigir o carro não anda, não acontece nada, porque não tem espírito, né? Pode ser o carro mais bonito que for, né? E não vai para lugar nenhum, porque depende do espírito, né? Para determinar o destino do automóvel, né? Então o automóvel também é uma figura espiritual do corpo, né? Então tudo que o homem faz, né, é uma cópia, né? Inspirada, né? Do dom que Deus lhe deu, né? Mas não deixa de ser uma figura das realidades espirituais, né? Por isso que nós usamos o termo aí da Torre de Babel, né? Exatamente para exemplificar, né? Que tudo isso é uma construção, né? Que está no espírito, né? E como isso é manifestada? Na forma mental, né? Então é pela mente, né? Como Cristo é? Como que Cristo é, né? Não se sabe. Nós sabemos pela mente, pelo Espírito, né? Então pelo Espírito é revelado toda a estrutura, né? Toda a aparência de Cristo, todo o jeito de Cristo, né? Então digamos que apóstolo, profeta, pastores e tal são uma construção, né? Não tem um engenheiro na obra, não tem? Tem arquiteto, tem engenheiro, tem tudo, né?
E tem vários profissionais, outros, né? E outros, né? Até o mais simples, né? Que é o servente ali do pedreiro, digamos assim, né? O que carrega ali, que é o mais simples, mas é uma pessoa muito importante, né? E todos devem participar e ter o sentimento de que estão fazendo uma coisa boa, né? Esse é o espírito da igreja, né? O espírito percorre, prova o entendimento para que todos saibam, né? Qual é o destino, né? Por que está sendo construído? Por que isso está sendo feito, né? Então, é como um corpo mesmo, né, irmão Rodolfo? Não sei se estou falando muito, aí talvez até corte. Mas passou outra coisa aqui que eu quero falar para os irmãos na mente, mas vou dar uma pausa aí. Interessante, né? Então, tem mais uma coisinha que passou aqui, que eu vou falar para os irmãos do Espírito, né? Que são princípios, né? Então, pela mente, nós expressamos os princípios da realidade espiritual daquilo que Deus está fazendo. Então, o que Deus preparou para nós e está fazendo, né, já fez, de certa forma, Ele está manifestando o que Ele fez, porque Cristo está feito, né? Antes de fazer o mundo, Deus já tinha o projeto do mundo. Antes de fazer o mundo, né, Deus já tinha o propósito, né? Porque Cristo é maior do que o próprio mundo, né? Do que a própria terra em si, né? Interessante notar isso, né? E é uma coisa que é como se tivesse pronto, né? Interessante. Parece que está acontecendo, mas é uma coisa que já está pronta, porque Deus tem propósito, né? E se Cristo já é manifesto de Deus antes da fundação do mundo, então o destino e o propósito são coisas reveladas no Espírito mesmo. Câmbio. É verdade, irmão Marcos. É isso mesmo. Eu vejo assim, enquanto o irmão estava falando, veio na minha mente aquela espécie de transfiguração que aconteceu no Éden, né? Porque, na verdade, o pecado propiciou esse tipo de coisa, né? O afastamento de Deus propiciou essa coisa. Aquela rebelião do homem contra o seu Criador, né, o colocou na mesma condição de querer ser um Deus. E ele realmente conseguiu o que queria, porque Deus disse, agora o homem é como um de nós, se referindo a Cristo. E aí, nesse momento, o modelo de Deus já estava pronto, né? O modelo de Deus para o homem já tinha sido concebido, era o Cristo. E qual foi o modelo do confeiteiro inábil, né? Do confeiteiro inábil que criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança? O homem criou o diabo. Olha, irmão, que coisa interessante, né? Esse é o homem deformado gerado a partir do homem. O homem gerado a partir de Deus é Cristo. O homem gerado a partir do homem é o diabo. Eu tô falando assim com uma certa energia, mas com convicção. O homem gerou o diabo, claramente. Esse é o modelo inacabado da criatura formada pelo homem. O homem não teve a mesma capacidade que Deus, mesmo ele tentando copiar, ele copiou de uma maneira deformada. Então, em vez de ele gerar um Cristo, ele gerou um diabo, ele gerou um adversário de Cristo. Tanto que eles combateram no deserto. Quando o Senhor Jesus veio aqui à Terra, ele teve esse bom combate combatido. E esse mesmo bom combate é combatido por todo novo nascido de Cristo, né? Todo novo nascido de Cristo combate o bom combate. Como Paulo, né, nas Escrituras, nos recomendou que aconteceria, nos mostrou que aconteceria, e de fato acontece. Né? Nós temos que combater o bom combate para vencer dentro de nós a nossa natureza diabólica, percebe? A nossa natureza diabólica, ela é derrotada no deserto.
Então, quando nós saímos do sistema religioso, entendemos que Cristo foi o perdão de Deus para nós, que aquele afastamento que havia entre o homem e Deus já estava recuperado, porque Cristo deu, né? Jesus deu a sua vida para que essa ponte fosse restabelecida, essa ligação fosse restabelecida, o canal fosse reconectado, para que nós pudéssemos voltar ao Éden, para que nós pudéssemos ter o paraíso, para que nós pudéssemos ser perfeitos em Cristo Jesus, já que a nossa natureza é deformada. E exatamente aí, eu estava até conversando com o Luciene ontem ou anteontem, acerca disso, que a maior revolta, né, do homem como criador é ver que a sua natureza, ela tem que acabar, que ela tem que morrer. Né? Eu acho que essa tem sido a maior revolta do homem com relação a Deus, é a morte. Mas a morte é a consumação do corpo do pecado, do corpo do diabo. Né? Esse corpo diabólico que nós herdamos do nosso pai Adão, ele é completamente deformado. Esse é o corpo do pecado. Ele tem que ser destruído. E essa é a inconformidade do homem com relação ao seu Criador, resiste nisso. Por isso é que o homem resiste a Deus, porque ele não aceita a morte física, ele não aceita a morte física. E esse aí é o grande buraco que existe na Torre de Babel dele. Né? Esses são os grandes buracos que ele não tem, esse aí ele não tem como cobrir. Ele tem coberto todos os buracos, mas esse ele não tem como cobrir. Eu vou só até aí para o irmão aproveitar esse caminho que foi aberto agora no Espírito para essa divisão, lá no Éden. Amém? Perfeito, Rodolfo. É isso mesmo. Vou pegar esse gancho aí. É isso mesmo, né? Vamos pegar esse gancho. Deus veio ao mundo, enviou seu Filho ao mundo para salvar o homem, né? Bem, mas como é que ele vai salvar? Ele falou, vou salvar destruindo as obras do diabo. Eu vim para desmanchar a obra do diabo. Olha que coisa, né, irmãos? Desmanchar as obras do diabo. Ai, ai, ai. O que é a obra do diabo? Interessante. Agora vamos falar, irmãos. Agora a mesa vai ficar, né? Vai ficar mais... o fogo vai ficar mais alto. Do princípio, irmão, foi criado o homem da terra, né? Feito do barro, né? Quem criou o homem do barro foi o homem. Não foi Deus. Ô, irmão Marco, peraí. Mas lá em Gênesis está escrito que Deus pegou barro e fez e construiu o homem. Entendeu? Mas que Deus é esse que fez o homem do barro? Vamos entender. Vamos entender. Então, a primeira coisa, irmãos, quando o homem se rebelou contra Deus e quis ser um Deus, né? Deus respeitou, né, essa disposição do homem, essa vontade do homem, entendeu? Apesar de que Deus, né, veio e falou com ele, olha, isso aí, né, não vai dar certo, né? Você querer tomar o meu lugar, né? Primeiro você precisa aprender, receber, né? E eu vou te passar muita coisa para depois, né? Você querer ser alguma coisa, né? Então o homem, irmãos, o homem criou, né? E como é que Deus respeitou? Porque ele disse, agora o homem é um Deus como nós, certo? Agora o homem é um Deus como nós. Quer dizer, Deus respeitou o homem, né? Na sua decisão de ser Deus. Olha que só que interessante, né? É o pai que quando o filho vai embora de casa, né? Ele até faz uma briga com o pai fala, né, que não está certo, que é assim, que é assado, mas não tem jeito, né? O filho tem opinião, fala, vai ser assim, é isso que eu quero, o senhor me desculpa, me dá minha parte e tal, né? Então, mesmo o pai não concordando, mesmo o pai repreendendo, tudo mais, não tem jeito. O pai ama o filho e tudo mais, né? Mas o pai, então, deixa ele
né, o Pai deixa ele ir. Então, quando o homem criou o homem do barro, né, o sopro do Espírito, que é do próprio Deus, fez o homem alma vivente. Então, em outras palavras, né, Deus até deu uma força para o homem, né? Até deu uma força para o homem ser Deus. Entendeu? Ele falou, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te dar aqui, né? Eu vou te dar algumas partes aqui da herança que você está reclamando, né? O que o homem estava reclamando, entendeu, irmãos? Ter a condição de gerar vida, entendeu? Essa era a herança que ele queria, né? Eu quero ser como Deus, né? Eu posso criar a vida, né? Eu quero criar a vida, eu quero dominar a vida, eu quero fazer o estilo de vida, eu quero, é isso, eu quero, né? Essa é a parte que ele reclamou do pai, né? E quando ele, né, gerou, começou a criar a vida, o homem, né, irmãos? Deus vai lá, tá bom, eu vou cooperar com você, toma o sopro, né? E soprou o espírito, né? Em outras palavras, deu recurso, né? E fez o homem alma vivente e deu esse dom para o homem, né? Pelo seu próprio espírito, essa condição de o homem gerar outras almas viventes, né? Interessante, né? E o homem foi se multiplicando, né? Gerando, né? Sobre a terra e enchendo a terra e fazendo seus projetos, suas criações, né? E foi até o dia, né? Até o dia que o homem percebeu, né, a sua perdição, né? E Deus enviou então a sua salvação. E qual a salvação de Deus, né? A salvação de Deus, no final vai acontecer o quê? A obra do diabo ser desmanchada, né? Então o diabo, irmãos, não é uma figura religiosa que as pessoas criaram, né? De um ser, né? Um ser chifrudo, um ser não sei o que, tatatá e tatatá, né? Então a palavra diabo significa tentador, né? Então o homem é um diabo porque ele tentou a Deus, né? No sentido de tomar o lugar de Deus e querer ser Deus, né? E Deus queria administrar ele como filho. Não, você, né? Você tem uma função, estou te colocando você como uma árvore no jardim do Éden. Você é uma árvore que depende da água desse rio que corre aqui para você viver. Eu quero que você dê fruto na estação própria, né? E tal, né? E eu tenho um propósito para você como criatura, né? Assim como com todas as criaturas que Deus, né, permitiu que houvesse e criasse sobre a terra, né? Ele passou essa autoridade para o homem. Interessante, né, irmãos? É como se o projeto de Deus estava ali no meio do caminho e o homem se apossa dele, né? E isso ele quer sua herança, sabe? E o pai fala, tá aqui, eu vou te dar parte da tua herança, então você vai ter autoridade, você vai gerar filho também, tá bom, então. Interessante, irmãos. E aí a coisa começou, entendeu? Então hoje, quando o homem quer ter um filho, vamos usar aqui uma linguagem mais simples para os irmãos entenderem, né? O homem vai ter um filho, né? Um homem e uma mulher, se juntar os dois, né? E tiver o propósito, falar, vamos ter um filho, eles terão um filho, se não houver nenhum problema, né? Genético, biológico, porque os irmãos sabem na história que está cheio de buraco, né? Cheio de problemas, né? O homem gera, né? E muitas vezes espera gerar filhos bons, né? Acaba gerando filhos maus, problemáticos, né? E em vez de trazer alegria para o pai, não vai trazer alegria, né? Então os irmãos conhecem a história, todos nós conhecemos, né? Então, não há filho que dependa 100% do pai. Cedo ou tarde o pai falar, bem, meu filho, agora, né, você toma o teu caminho, né? E você está empoderado, né? Para você continuar gerando e fazendo também, né? Interessante, irmãos. O homem faz, empodera e dá continuidade, né? Como é que pode ser esse negócio? Bom, o negócio aí foi mais profundo, né, irmãos? Eu sei que os irmãos têm um espírito aí para entender. Câmbio.
É verdade, Romar. No livro de Salmos diz, no Salmo 82, se não me engano, diz que vós sois deuses. E essa é uma assertiva que mostra, eu digo assertiva porque comprova aquilo que estamos falando. Se nós somos deuses, então estamos gerando vidas. O homem, quando ele gera vida, né, o homem e a sua mulher, né, porque serão os dois uma só carne, então esses dois geram uma vida, exatamente como um Deus. Então, o pecado do homem foi exatamente esse, querer ser Deus. E isso, para mim, está cristalino no meu entendimento. Está assentado no meu entendimento. Eu já mastiguei e degustei e bebi esse vinho, quer dizer, tive o entendimento. Então, esse é o entendimento que eu tenho acerca de tudo que aconteceu lá no Éden e que veio acontecendo através de tudo. Quer dizer, e aí quando isso foi contado pelo jeitinho lindo que Moisés usou ali, mas era uma linguagem infantil para um povo que tinha uma mentalidade ainda muito infantil. Então, ele falou de uma maneira bem infantil. E aí, quando a pessoa, nos dias de hoje, pega e lê o livro na letra, ele não tem o entendimento para poder discernir que aquilo ali está se falando de um Deus mesmo. Deus, como você falou, Deus permitiu que o homem se tornasse um Deus. Foi permissão de Deus, não é vontade perfeita e agradável, não. É vontade permissiva de Deus, que o homem se tornasse um Deus e que gerasse a vida. Então, a primeira vida formada, ele imitou o Pai. O Pai gerou Cristo, tirou de dentro dele e gerou Cristo. O homem tirou de dentro dele e gerou o diabo. Gerou o diabo por quê? Porque nasceu deformado. Ele nasceu com buracos, ele nasceu com deformações, ele nasceu imperfeito. E todo ser imperfeito acaba gerando problemas para si. E esses problemas tornaram a sua vida um inferno. Por isso o diabo é associado ao inferno. Porque toda coisa que provém do diabo é uma vida infernal. Então as pessoas hoje têm uma vida infernal porque não estão no espírito, elas estão na carne. E a carne é o universo do homem, do Deus homem. Não é o universo do Deus Deus, tá certo? Do nosso Deus, né? Do Senhor nosso Deus. Não, o universo do Senhor nosso Deus, o homem adquire quando ele tem o novo nascimento. Isso é importante, irmão, porque isso dá discernimento, completa tudo que se fala até aqui. A graça veio para mostrar isso, né? O perdão de Deus, o novo nascimento, porque agora somos gerados de Deus. Tínhamos sido gerados do papai e da mamãe, que era o Deus da nossa vida. O papai e a mamãe é o nosso Deus. Mas depois que a gente tem o entendimento de Cristo, nós somos gerados de Cristo e passamos a nos ligar na videira verdadeira, porque estávamos ligados apenas na figueira, que é a árvore do homem. Mas agora não, saímos da figueira e nos ligamos na verdadeira oliveira. E aí sim, tomando dessa seiva, né, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Aí sim, nós estamos sendo um homem segundo o coração de Deus, porque o coração é a terra. Terra é coração, céu é o lugar alto, né? É o céu, é o lugar alto, é o entendimento mais profundo, né? E a terra é o lugar. Então, se você chegou nisso, né? Se o conhecimento de Deus chegou na terra, a gente ligou o céu e a terra no mesmo ser. Então, Marcos tem a terra e o céu dentro dele. Então, ele passa da terra para o céu na maior facilidade. Ele é arrebatado. Esse é o sentido do arrebatamento. Você sobe da terra e chega ao céu, num átimo, numa velocidade estonteante. E assim cada um de nós. Então, essa é a posição da transformação. É a necessidade que todo homem tem de deixar de ser alma vivente para se tornar espírito vivificante. Já falei demais, não quero me estender, porque o irmão certamente tem algo a acrescentar. Amém? Ah, bem, mas Rodolfo, tá fervendo o negócio aqui. Oh, maravilha, Rodolfo. É muito bom.
Então, irmão, e o perdão, né? Deus veio perdoar o homem, né? De que é isso? Qual é o perdão? Perdoar do quê? Desse pecado do homem querer ser Deus, entendeu? Esse é o perdão, porque a pessoa diz, eu quero mandar na minha vida, eu faço, né? O que meu coração manda, né? Eu. Nota que o Senhor Jesus no Jardim do Éden, ele nega o seu eu, né? Olha aí, para aceitar o perdão de Deus, né? Para que Cristo pudesse ter a preeminência, né? Assim nós negamos o nosso eu, né? Para que Cristo possa viver em nós. Então, em outras palavras, né? O nosso papai, a nossa mamãe, né? Nos geraram, né? Tiveram a capacidade de gerou filhos, muito bem. E nós, né? Descobrimos que eu era eu. Não tem uma hora que você descobriu a sua própria identidade? Interessante, né, irmãos? E o homem realmente gerou, o homem criou, foi empoderado, né? O Espírito de Deus soprou para o homem ficar empoderado, né? Interessante, né? E poder gerar. Então gera filhos como eu, Marcos, vamos pegar aqui nós, Marco, Rodolfo, né? Quando é que o Rodolfo teve consciência dele mesmo, né? Quando é que você soube que você era você? Quando é que você tomou consciência, né? Que você tem um pai, tem uma mãe, que você é um ser, né? O único, né? O único dentre outros, né? E que você tem uma personalidade específica, né? E que você é você, e que eu sou eu, né? Quando é que você descobriu o seu eu, né? Quando é que você descobriu a sua própria identidade? Interessante, né? Quando você descobriu a sua própria identidade, você se descobriu, né, como um ser, né? Como uma alma vivente. Porque agora você sabe a tua própria identidade. Agora o que Deus vai fazer, então, irmãos? Olha o que Ele vai fazer, né? Ele vai pegar essa alma vivente e vai salvar ela. Entendeu? Vai pegar essa tua consciência do o seu eu, quem é você, e vai te levar para uma outra consciência. Olha só, isso é salvação, né? Você fala, não, eu sou filho do meu pai, eu sou filho da minha mãe, né? E você tem essa consciência, você sabe, né? Da sua personalidade, do seu ser, né? Agora o que Deus fala, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Mão, aqui o negócio é maravilhoso, né? Paulo diz, então, lá na Escritura, grande é este mistério. Olha aí, ó. Grande é esse mistério, né? Quem é que pode entender isso, irmãos? Grande é esse mistério. Não digo, porém, do homem e da mulher natural que eu estou falando. Eu estou falando o mistério que está oculto nisso. Grande é esse mistério. Digo, porém, não do homem e da mulher, mas de Cristo e da igreja. Olha aí, ó. Ele está falando do Cristo e da igreja. Ele está entendendo? Então, você vai adquirir uma segunda identidade, vai descobrir uma outra identidade que vai anular a primeira, né? Então você vai deixar o teu pai e a tua mãe como os teus deuses, né? E agora o Espírito, né, vai tomar o controle e ele vai passar ser o seu Deus. Então quem não deixar o seu pai e a sua mãe, né? Quem não deixar o seu pai e sua mãe não é digno de mim, né? Em outras palavras, né? Você não vai adquirir uma nova identidade criada por Deus, né? Então Deus vai recriar você. Olha só, isso é salvação, irmãos. Quer dizer, o que teu pai e tua mãe fez, né? É aquilo que Davi falou. Em pecado e iniquidade eu fui formado, eu fui gerado. Olha que coisa terrível, irmão. Em pecado e iniquidade eu fui gerado, né? Davi disse isso. Isso é profético, entendeu? Em pecado e iniquidade eu fui gerado. Por quê? Porque, né? Foi gerado do homem, né? Todo homem vem ao mundo em trevas, né? Ele precisa da luz, né? Então observou? Então em pecado e iniquidade eu fui gerado, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, né? Mas depois o que vem? O Espírito refaz, né? O caso do Senhor Jesus, né? De quem era filho, né? De José e de Maria, né? Porém ali havia o primeiro, estava sendo gerado o primeiro filho, né? Em salvação, né?
Porque aquele ser agora, né, ele vai ser gerado pela vontade de Deus. Interessante. A vontade de Deus interfere na vontade do homem. Que coisa, né? O Deus maior interfere sobre o outro Deus. Isso é salvação, irmãos. Quando a vontade de Deus interfere sobre a sua vontade, isso é salvação. Isso é salvação. Né? Então o Rodolfo, que era filho, né, do pai e da sua mãe, né, agora deixa o seu pai, deixa a sua mãe e vai adquirir uma nova identidade. O velho Rodolfo, né, está morrendo, né, e o novo está vivendo dentro dele, está nascendo. Né? Ainda que meu corpo exterior, né, enfraqueça, o meu interior se renova a cada dia. Né? Há um outro criando. Né? Então você não fica sem corpo. Porque você deixa um tabernáculo, já tem outro pronto, preparado, né? Dentro de você já tem um outro Rodolfo, prontinho. Então, você não é mais pego pela morte, né? Você está dentro, já está formado. Então, você deixa um corpo, mas já tem outro preparado por Deus, né? Não feito pela mão dos homens. Paulo fala isso, irmãos, né? Se esse tabernáculo exterior se desfizer, não fique preocupado, porque temos um, né, no céu, olha o que ele está falando, no céu, que não foi feito por mãos de homens, né? Que é o Cristo que está sendo formado em você. Isso não é humano, né? Isso está sendo feito pelo Espírito. Essa obra, né, que nós estamos sendo cooperadores, né, é na formação de Cristo. É isso que interessa para Deus, entendeu? Amanhã, quando Deus for falar com o Marcos Rodolfo, ele não vai fazer outra pergunta, ele vai falar: onde é que está meu filho? Você, né, cooperou para isso ou não? Né? Portanto, deixará o homem, sua mãe, seu pai, né? Olha que coisa, né, irmão? E vai em busca, né? E vai em busca da sua esposa, né? Está falando de Cristo e a igreja, né? Então nós somos feminino, gerado, né, no sentido, né, do pai e da mãe, né? Mas no sentido espiritual, né, de feminino, né, nós passamos, né, a nossa posição feminina com Cristo, né? Então igreja é igreja e Cristo é Cristo, né, que é o masculino, mas se une formando um só corpo. Portanto, não tem 2 corpos, 3 corpos, nem 4, né? Cristo tem um corpo só, né? E todos nós no mesmo corpo, né? Agora o negócio começa a complicar, né? Para a mente humana, né? Isso começa a ficar limitado, né, irmãos? Porque há um só corpo. E agora? E se o homem fez vários corpos, né? São muitos corpos, não é verdade? E agora todos ganham identidade em um corpo. São muitas identidades diferentes. Rodolfo é Rodolfo, Marcos é Marcos. Né? Agora, como é que Marcos vai virar Cristo? Como é que Rodolfo... Então, você vai ganhar uma nova identidade, né? Sabendo de onde você veio e para onde você foi. Né? Então, isso é salvação. Né? Salvação é sair de uma condição e ir para outra. Sair da terra e ir para o céu. Mas você sabe de onde veio. Você sabe a sua origem, né? Você, onde que Deus te chamou. Né? Você sabe que você era barro e depois, né, tornou alma vivente. E você sabe que depois, né, o Espírito soprou a segunda vez, né, e agora fez Espírito vivificante. Outro ser, né? Que coisa maravilhosa. Aleluia. Câmbio. É verdade, irmão Marcos. Eu estava falando aí e eu me lembrei da minha eleição. Porque lembra que eu disse que há muito tempo atrás eu tive aquela revelação e que também tive esse entendimento, que eu subi até um lugar alto também, que eu não sabia se ali era um céu, o que era. Eu realmente não tenho a menor noção disso. Eu era completamente cego de entendimento quando aconteceu comigo. Né? E aconteceu exatamente assim. O grande mistério que existe, irmão, é porque Deus gerou Cristo para ser 2. E 2 em unidade geram vida. 2 em unidade gera vida. Esse é o princípio restaurado de Deus.
Deus está gerando vida no homem, por isso é que precisam dois. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o princípio restaurado da unidade. Deus me chamou para o princípio restaurado, irmão. Esse é o princípio restaurado de Deus. Deus está trazendo tudo ao que era no princípio, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele gerou Cristo de dentro de si, tirou o Cristo de dentro de si e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles eram dois e aí geram vida. Todo o universo foi formado a partir desses dois. Do dois, o dois gera um, gera a unidade. Então é preciso um homem e uma mulher, é preciso um macho e uma fêmea para gerarem uma vida. Então, essa permissão que Deus nos deu como deuses é princípio restaurado dele. Quer dizer, ele permitiu que aquilo acontecesse no Éden para que agora ele possa restaurar o princípio ao que era antes, tá certo? Então, os dois que formaram uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, diabólica, né? Com altos e baixos, com imperfeições, não vamos chamar de... É porque diabólica a pessoa pensa logo que é o pior, né? Não é o pior. O diabo é um ser deformado. E todos nós somos seres deformados, até chegar em Cristo. Quando chega em Cristo, começa a restauração ao que era no princípio. Esse é o princípio restaurado. Então, começa a voltar ao Éden. Então, começa a salvação, como o senhor falou. Exatamente isso. A salvação é o princípio restaurado de Deus. Ele está voltando tudo ao que era no princípio. Todos os setores da vida do homem, os 7 princípios que ele me deu, que eu já havia falado antes, eles retornam completamente ao homem. Porque o homem precisa ter todos esses princípios restaurados em si para ele ser um Cristo. Se ele não tiver os 7 princípios dentro de si, que é o princípio, primeiro é o princípio do poder de Deus, né? Deus é governante, né? Ele é que é o poder, né? Ele é o poder e a glória. Então, esse é o primeiro princípio, né? É o princípio da governança. Deus é poder, Deus é sabedoria, Deus é trono, né? Deus é o nosso mandatário, é o nosso principal. Depois é o amor de Deus, né? É o princípio restaurado do amor. Quando o homem começa a restaurar o amor dentro de si, ele começa a ser justo com seus irmãos. E aí entra no terceiro princípio, que é o princípio da justiça. Então ele, com isso, ele mostrou o quarto princípio, o princípio da escolha. Ele fez a escolha correta. Ele deixou de ser o Deus de si mesmo e passou a receber o Deus da sua formação, o Deus do princípio. Então ele aceitou Deus, aí ele entenda bem, ele aceitou Deus como Deus da sua vida. Ele abriu mão da sua deidade pessoal e deu deidade a Deus. Quer dizer, ele deixou Deus ser Deus da sua vida. Isso é uma permissão, sim. Esse é um princípio restaurado de Deus. Você está restaurando a Deus a deidade que lhe é devida. Depois vem a unidade. Sem a unidade com Cristo, sem a unidade com Deus, nós não somos nada. Então somos todos um, porque é um só corpo, um só espírito, uma só unidade. Esse é o princípio restaurado da unidade. Depois vem a promessa de que Ele estaria conosco sempre. E é eterno isso, esse estar conosco não é só aqui enquanto vivemos, nem até daqui a pouco, não, é para sempre mesmo. É pelos séculos dos séculos dos séculos, quando a temporalidade acabar, Ele ainda continua sendo Deus nosso. E continua nos acompanhando o tempo todo. Essa é a promessa dele, a vida eterna. Isso é vida eterna. Né? E a herança é de que nós estaríamos no paraíso sempre com Ele. Essa é a nossa herança, é a mesma herança do Cristo, é a mesma herança do homem, porque o homem foi formado com a base no modelo de Deus. Qual é o modelo de Deus? É Cristo. Então o homem chegou no modelo de Cristo, ele é herdeiro do Senhor. Então ele voltou à casa do Pai. Ele recebeu aquele anel de autoridade, porque ele agora é um Cristo, então ele está voltando à casa do Pai. É um motivo de festa, é a bodas do Cordeiro, não é verdade? Então está acontecendo isso. Todos aqueles que são noivas, que são os Cristos, os pequenos Cristos, vão se somar ao Cristo maior e haver a verdadeira boda, que é o casamento do Cordeiro. Eu vou só até aí, né?
Que maravilha, hein, Rodolfo? Maravilha, aleluia. E nós andamos no pouco com Deus, né? Irmão Marcos. E agora, no muito, a gente vai se regalar, né? Porque a gente já está vivendo esse muito dentro de nós. O princípio restaurado já está dentro de nós. Claro que ainda não tem todos os ingredientes perfeitos, 100%. Ainda estamos em operações, ainda estamos em trabalho, ainda estamos em manutenção, mas estamos chegando lá. E a proximidade cada vez é maior, e a semelhança com Cristo cada vez é maior. Né? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, dizia Paulo, e ele estava correto no que dizia. Né? Quando nós somos imitadores dele, nós estamos chegando ao ser que é o nosso modelo, que é Cristo. Que maravilha! E é interessante, né, Rodolfo, que a gente tem medo de morrer, né? Interessante, né? Mas ele diz, o verdadeiro amor lança fora o medo, né? O verdadeiro amor lança fora o medo. Porque é medo mesmo, né, mano? Morrer, você fala, puxa, como eu vou ser, né? Porque todo mundo quer ser, né? E é um verbo de Deus, né? Eu sou. Eu sou o que sou. Olha só, irmãos, né? É um verbo de Deus, né? Porque o homem amanhã não é, né? Ele não pode usar esse verbo, dizer eu sou, né? Que amanhã ele pode não ser, né? Então a gente tem medo da morte, né? Mas o Espírito vem exatamente, né, para nos salvar, inclusive do medo, né, irmão Rodolfo? Para nos tirar esse medo e nos dar segurança, né? A segurança de que nós não vamos perder a nossa própria identidade, né? Você vai falar, nossa, então agora, puf, né, acabou. E é o que o homem acredita, não é, irmão Rodolfo? Muitas vezes a pessoa se mata, né? Se suicida, por exemplo, né? Achando, bom, agora, né? Agora acabou tudo, né? Acaba todo o sofrimento. Num certo sentido, sim, né? Mas, num outro sentido, né? Não é o fim, né? Não é o fim. Ele veio para salvar o homem da morte, né? Então a morte não é uma boa escolha, né? Né? Nós escolhemos a vida. Quem crê em mim passou da morte para a vida. Olha a promessa aí, né? Passou da morte para a vida. Então é interessante que a morte realmente é assustadora, né? Ela é assustadora. E foi o que o Senhor disse, né? Desde o começo, né? Que ia ter um problema aí, né? Que o problema era a morte, né? Ele falou, o pecado gerava a morte, né? E entender o que é isso, né? Que negócio é esse de morte, né? A morte é o eu deixar de ser eu, né? Né? Que coisa, né? Então a salvação ela veio, né, irmãos, para nos livrar da morte. Olha que interessante. Se um morreu, todos morreram, né? E agora, se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Vivemos em ressurreição. Isso é uma condição espiritual, né? Uma condição espiritual. Então, o medo da morte realmente é uma coisa que continua assombrando, né? E até nós mesmos nos desafia a viver pela fé, né? Como é que o Senhor Jesus, irmãos, enfrentou a morte, né? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, não é? Se ele chorou gotas de sangue, né? Uma expressão, né? Você fala, puxa, chorar sangue, né? Se o suor se transformar em gotas de sangue, né? Como é que pode ser isso, né? Que amargura é essa, que aflição é essa? Não seria uma amargura, uma aflição de espírito, né? Mas a questão é, o medo da morte isto é, o desconhecido, né, nos interpela, né? Como enfrentar o desconhecido a não ser pela fé que Abraão teve e todos nós temos, né? A fé de que Deus, né, podia livrar. O que Abraão acreditava, né? Finalmente, né, irmãos? O que era a fé de Abraão? Era que Deus, né, mesmo que seu filho morresse, né, Abraão acreditava que Deus poderia tornar ele a vida. Essa era a fé de Abraão. Dá para imaginar isso, irmãos? Qual era a fé de Abraão? Não é? Ainda que meu filho morre, né, Deus vai tornar a trazê-lo. Ele cria nisso, irmão. Olha o que Abraão creu, né?
de que Deus podia trazer o seu filho, quer dizer que a morte não era o fim, né? Ele falou, ainda que eu entregue o meu filho lá em sacrifício, né? Isso não é o fim, né? Não é o fim. Ele vai me salvar. Interessante, né? Ele vai me devolver a vida. Olha o que Abraão acreditava, né? Que Deus podia trazer o seu filho da morte, né? Deus podia ressuscitar o seu filho Isaque. Assim o Senhor Jesus também, irmãos, teve que enfrentar essa condição de fé, né? Crendo que mesmo ele morrendo ali na cruz, né? Deus o traria do meio dos mortos, né? Que o Senhor o levantaria dentre os mortos, né? Que interessante, né, irmãos? A firmeza da fé, né? Então, apesar de que nós temos o dom da fé, que é um dom que vem de Deus, que é a certeza de coisas invisíveis, né? Como essa que nós estamos falando, né? Que não vemos, mas cremos, são coisas futuras, né? Futura, mas é uma realidade no espírito, né? E o espírito tem a capacidade de trazer o futuro ao presente, né? E é isso que nós fazemos na mesa do Cordeiro, é trazer o futuro ao nosso presente, à nossa realidade, usando figuras de linguagem, usando elementos tangenciáveis, né? Usando expressões, né, naturais para que os irmãos possam participar, né? Tornando o Espírito realidade, né? Nós fazemos isso, né? É essa capacidade que Deus nos dá, né, irmãos? De pegar as coisas do Espírito, né? E tornar ela manifesta ao homem, né? Trazer essa realidade, né? Para que o homem possa crer, né? E ter firmeza, né? E tomar posse da fé dele, né? Da inteireza da fé que Deus lhe dá, né? Então fala, mas como é que Deus aumenta a minha fé? Exatamente dessa forma, né? Tornando, né, as coisas do Espírito conhecidas, né, entre nós, né? Para que nós possamos, então, ter a firmeza da promessa, né? Saber que aquela promessa é real, né? Como é que você sabe que essa promessa é real, né? Como é que o Senhor Jesus tinha certeza que o Pai, né, ia levantar ele dentre os mortos, né? Então ele teve a fé suficiente, né, para isso, né? E essa fé vem de Deus, né, irmãos? E porque existe a fé natural, né? A fé do homem, Deus natural, né? O juiz escreve isso, dou fé e atesto esse documento diante de testemunhas que estão aqui presentes, né? Pelas suas palavras, suas convicções e afirmações, né? E por muitas testemunhas de que isso é verdadeiro. E assina no cartório, né? Entende isso? Agora o Espírito nos dá esse testemunho, né? Dou fé e confirmo que é verdadeiro, né? Esse testemunho em você, né? De que eu lhe dou a vida nesse instante e você toma posse da vida. Portanto, aquele que crê em mim passou da morte para a vida. A morte já está vencida e não existe mais. É uma mentira. Você agora está na vida, né? Agora você vai ter consciência da vida eterna, né? Agora você vai saber o que é a vida eterna. A vida eterna é essa, é o Espírito que eu lhe dou, né? O Espírito é eterno, né? O Espírito é o Deus eterno, né? Que é aquele primeiro princípio lá, como o Rodolfo falou, a soberania de Deus, né? Deus é soberano, não é? Isto é, ele na sua decisão, né? Ele é certeiro, né? A sua decisão é firme, né? A sua decisão é verdadeira, né? Ele é soberano, a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Além de ser soberano, né? Falar, Deus é soberano, então ele vai pegar o mar, enfiar o mar dentro de uma xícara de café. Né? Deus não usa a soberania dele para, né, se contradizer ou coisa parecida. Entendeu, irmãos? Deus é soberano, né? E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Não é um soberano carrasco, né? Maldoso, né? A ponto de salvar, né? Salvar o homem do seu pecado, né? Aí mostra a sua soberania, né? Através do seu amor, né? Que é a salvação, né? Que vem o segundo ponto. É isso mesmo, Rodolfo, né? São todos os princípios. Então, quando o Rodolfo foi arrebatado da terra para o céu, né? O que é que o Espírito estava mostrando, né? Que o irmão estava ganhando uma nova identidade, né?
que o irmão agora está vivendo nas regiões celestiais, né? Que agora o irmão tem uma posição em Cristo, né? Uma posição nas regiões elevada, né? Uma posição que você vê o mundo embaixo, né? No escabelo do pé, né? Quer dizer, agora você compreende que o mundo está embaixo, né? E que você está em cima, que você agora é de cima, né? E você não é de baixo, né? Mas você de cima pode ver tudo embaixo, né? Você está numa posição, né? Numa posição que o amor de Deus o levou para a soberania de Deus, né? Que maravilha, né, irmãos? Câmbio. Que maravilha, hein, irmão Marcos? É realmente um entendimento maravilhoso, né? E Deus é capaz de colocar o mar dentro da xícara, né? Depende do ângulo que a gente olha, né, irmão? Se a gente olhar daqui de baixo para cima, a gente está na xícara invertida, né? Mas se olhar de cima para baixo, o mar está lá embaixo, o mar está dentro da xícara. Percebe o que eu digo? É interessante isso, né? É porque quem disse que a Terra é uma bola, né? Foi o homem, né? Deus jamais disse isso. Deus não fica brigando com os entendimentos humanos, ele não se mistura com essas coisas. Mas ele coloca o mar, né, dentro da xícara, como o irmão queria. Mas o princípio restaurado está dentro de nós, né? E é preciso que o homem chegue ao princípio restaurado, porque o princípio restaurado é Cristo. E o Cristo é a salvação, o Cristo é tudo em todos, né? Então, quando chegamos nesse entendimento, né, hoje nós vimos um mistério ser deslindado, né? Precisava haver dois para que houvesse a unidade, né? Quando esses dois se tornam um, geram vidas, né? O que foi gerado aqui? Tudo foi gerado aqui. Cada vida que existe na Terra foi gerado por Deus e por Cristo, né? Eles dois, em um, fizeram tudo. E disse depois, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que coisa interessante, né? Então ele chegou no topo da sua criação e no ápice. E aí o homem quis ser Deus. E ele consentiu. Então era preciso haver dois. Então ele precisava ser como os animais, ter um macho e uma fêmea para poder gerar vida. E aí começou a gerar vida também. Só que uma vida deformada. Por isso, alma vivente. Depois, quando nascemos de Cristo, nos tornamos espírito vivificante. E aí passamos a ser como um Cristo, em aperfeiçoamento. Não queira ser Cristo, né, de imediato. Isso não é um passe de mágica, não existe mágica. A natureza não dá saltos, não é verdade? A natureza não dá saltos. É preciso que cresça de glória em glória, de graça em graça, até se tornar um varão perfeito. Então, vai errar em algumas coisas, vai errar o alvo em algumas coisas, vai, mas não comete pecados, porque Cristo diz que o pecado foi suprimido, porque o homem agora passaria a ser como ele, e enxergaria tudo pelo Espírito de Cristo, estaria ligado na boa oliveira. Então o homem, quando se liga na boa oliveira, ele é transformado em espírito e em verdade, e vai de glória em glória até se tornar varão perfeito. Isso é alimento para uma vida, sabe? Esse é alimento para uma vida. Esse entendimento é o entendimento do Éden, até a morte e ressurreição de Cristo, para que as pessoas entendam todo o processo que é do homem, quando ele foi gerado lá no Éden, né, até chegar o momento em que ele é gerado de Cristo novamente, restaurando os princípios de Deus. Era isso. Que maravilha, eu estou satisfeitíssimo com esse alimento poderoso que Deus nos deu hoje. Ele realmente gosta de mostrar que ele é soberano sobre todos nós. Eu tinha hoje feito uma gravação, porque eu estava querendo falar, sabe? Estava já há algum tempo querendo falar e não vinha, sabe, irmão Marcos? Não vinha. Então eu resolvi falar sozinho. Aí depois compartilhei, né, com a minha metade, né, para ver se aquilo gerava vida. E não gerou.
Mas aí ele estava reservando uma coisa bem melhor aqui na sala com o irmão, viu? Que maravilha. Deus é fantástico, né? Maravilhoso. Agindo Deus, né? Quem o impedirá? Agora, quando o homem age sozinho, ele impede sim. E foi o meu caso, né? Ele mostrou quem é soberano na vida. Eu ia permitir ser o Deus da minha vida ou vou deixar Deus ser Deus da minha vida? Não, eu permiti que Deus fosse. Então eu descartei aquele meu entendimento e esperei o momento certo para falar das coisas que ele colocaria na minha boca. E ele colocou na minha e na sua, né? E assim eu me sinto completamente saciado, né? Com o entendimento completo daquilo. Quer dizer, é outra coisa que eu nunca mais vou querer, não vou precisar me alimentar, de mastigar, de trazer à baila. Quando falar, vou falar simplesmente para tentar ensinar aos meus irmãos aquilo que Cristo já tinha ensinado a nós. Que maravilha. Amém, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos, né? Aos que participaram da mesa, aos que vão participar depois, né? Aos que estão escondidos, né? Mas Deus sabe, conhece a todos, né? A gente sabe disso, né? Graça e paz, então, irmãos. Sendo assim, irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Boa noite, irmãos.